Fala, torcedor Cruz-Maltino, tudo bem com vocês? Vitória épica aí do Vascão, virada mais uma vez, Vasco mostrando que é o time da virada, jogou ali um primeiro tempo ali, acredito que não tenha sido muito produtivo, não foi um bom jogo do Vasco no primeiro tempo, mas com as mudanças ali para o segundo tempo, o Vasco veio avassalador para cima do Vitória, buscou o resultado, conseguiu a vitória, né? Após o vacilo ali, acabou sofrendo empate novamente, mas mesmo assim fez o gol ali no último minuto e conseguiu esses 3 pontos. Vitória importantíssima aí visando o futuro do campeonato. Fica aí de destaque mais uma vez a participação do Verratti, muito apagada, muito discreta. O time melhorou bastante com a saída dele, né? Então fica aí essa reflexão. Comentem o que vocês acham sobre essa participação dele, sobre a titularidade do Verratti no Vasco. Vou soltar o vídeo aí pra gente estar reagindo junto, tá bom? E no final a gente volta com mais notícias do Vascão. Vai lá, Dolineu, Vasco, 4-3, hein? Quase perde o jogo, hein? Pois é, craque Neto, boa noite para você, boa noite a todos. Uma partida muito agitada aqui em São Januário, com 7 gols, virada do Vitória, virada do Vasco, gol anulado, pênalti marcado, pênalti anulado. E aí aos 51 minutos do segundo tempo, o Vasco, com um a mais em campo, conseguiu marcar com o GB. Então, somando esses 3 pontos aí, que deixam a equipe momentaneamente na 10ª posição. Abre uma gordurazinha aí da zona de rebaixamento, tá agora a 7 pontos do Juventude, que é o primeiro time dentro do Z4. Já começa talvez a pensar aí num G6, num G8, talvez numa vaga na pré-Libertadores, mas foi uma partida bem agitada realmente desde o início. O Vasco abriu o placar logo aos 5 minutos com o português Nuno Moreira. Ainda no primeiro tempo, o Vitória virou a partida. O gol da virada, inclusive, foi do capitão Lucas Alter. Ele que acabou sendo expulso no segundo tempo, tomou 2 cartões amarelos no espaço de 6 minutos, foi expulso. O Vasco empatou a partida em 2-2, um pouco antes dessa expulsão do Lucas Alter, com o garoto Ryan, depois virou de pênalti 3-2, 3-3, o Vitória chegou ao empate no finalzinho, o GB faz o 4-3, um jogo bem agitado e confuso aqui em São Januário. O Vitória na bronca com a arbitragem e o Vasco comemorando esse resultado que deixa a equipe respirando mais aliviada no Brasileirão, craque Neto. O que aconteceu pra gente saber? Desculpa, eu não assisti o jogo do Vasco hoje, não deu pra assistir. O que aconteceu em relação ao Vasco, que o Vitória tá muito bravo, filho? O Vasco teve um jogador a mais a partir da metade ali do segundo tempo, quando o Lucas Alter foi expulso. Ele levou um cartão amarelo por reclamação e 6 minutos depois ele empurrou o Paulo Henrique, o lateral direito do Vasco, dentro da área, num lance de bola parada no ataque, e por isso o árbitro deu o segundo cartão amarelo para ele e ele acabou sendo expulso. Além disso, teve algumas outras decisões também durante a partida. O Vasco teve um pênalti a favor, numa bola que toca no braço do lateral direito Raul Cáceres. O Ryan bateu e fez. O Vitória também teve um gol anulado por impedimento que inclusive foi checado pelo VAR e foi visto realmente que o jogador do Vitória, o Cantalapiedra, estava em posição de impedimento. E o Vasco também chegou a reclamar da arbitragem num lance envolvendo o Léo Jardim no terceiro gol do Vitória. Foi numa jogada que o Léo Jardim saiu do gol, se chocou com alguns jogadores, inclusive do Vasco, ficou pedindo a falta, mas o juiz não deu. No fim das contas, ninguém ficou muito satisfeito com a arbitragem, mas o Vitória tá reclamando muito mais, obviamente, até pelo resultado. O presidente do Vitória, o Fábio Mota, antes do Jair Ventura dar uma entrevista coletiva, ele fez um pronunciamento aqui na sala de imprensa de São Januário, e o Vitória que segue numa situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro, né, craque Neto? Se vencesse hoje aqui em São Januário, igualaria a pontuação do Santos, que é o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. Com essa derrota, continua na zona de rebaixamento e está perdendo uma posição para o Juventude, que nesse momento está vencendo o Fortaleza. Então foi um jogo que o Vitória vislumbrou sair aqui de São Januário, talvez aqui até com uma vitória, porque virou o jogo no primeiro tempo, foi buscar um empate no momento muito improvável, quando o Vasco já tinha um a mais. O Vitória conseguiu 3-3, mas aí aos 51 minutos do segundo tempo, a estrela do garoto GB do Vasco, que o Diniz colocou em campo, o GB inclusive disse pra gente aqui na zona mista que o Diniz falou que ele ia entrar e ia fazer o gol. A profecia do Diniz se cumpriu, o GB fez o gol e o Vitória volta para Salvador sem nenhum pontinho na bagagem e com alguns jogadores
expulsos. O Lucas Alter, o capitão da equipe, foi expulso no tempo normal e por reclamação, depois do jogo, o atacante Carlinhos acabou sendo expulso também. Os dois serão desfalques no Bavi, que é o primeiro compromisso do Vitória depois dessa data FIFA. Craque Neto. Obrigado, Igor. Pedi pro Fernando Diniz dar o número da Mega Sena também, pra gente poder realmente ganhar na Mega Sena. O menino de Porto Alegre ganhou 80 milhões. Porto Alegre ganhou a Mega Sena, os números eu ajudava, né? O quê? Ajudava. 8 mil ajudava, imagina 80 milhões. É o seguinte, ó, a gente tem a matéria do Corinthians... Esse negócio de ganhar sozinho. A verdade é o seguinte, a gente vai colocar a matéria do Corinthians agora para vocês, e aí a gente vai falar sobre o Corinthians e Mirassol com Marília Ruiz, com Oscar Roberto Godoy. Zinho, aproveitando que você está aí com a palavra, vamos ver como é que foi o Vasco da Gama. Que jogo eletrizante aconteceu em São Januário entre Vasco da Gama e Vitória. Era gol toda hora que saía. Tem o Vasco saindo na frente com o Olha esse campo aí, que beleza aí. Então. Tem o gol do Nuno Moreira, não sei se a bola não era nem pro Verratti ali, mas é o Nuno quem aproveita. Depois o Vitória vira, aí vira de cá, vira de lá e o Vasco consegue a vitória por 4-3, Zinho. Um jogo que mudou muito, assim, foi de muita emoção. Agora, é um Vasco que oscila, né? Agora tem nesse garoto Ryan um jogador com um futuro brilhante pela frente. Ele faz 2 gols no jogo, chama a responsabilidade, porque um é de pênalti, polêmico também, para o Vasco da Gama, mas ele chama a responsabilidade, o Coutinho pega a bola, ele vai lá, e o Coutinho entrega para ele, e ele com 19 anos vai bater o pênalti importante, mas está com moral, a torcida está com o garoto, ele está fazendo a diferença. Verratti mais uma vez passando em branco, é substituído no jogo, mas o Vitória, muito guerreiro, vai buscar também. Teve viradas, né? Muitas viradas. O Vasco consegue 3 pontos importantíssimos para essa briga aí pela zona de baixo, né? Pela zona de rebaixamento. Se ele perde, o Vitória encosta. E o Vasco tem muitos jogos. O Vasco, se não me engano, tem 2 jogos a mais do que as equipes que ele está brigando ali pela essa parte de baixo. Então, vencer em casa foi fundamental para o Vasco. A torcida cantou, vibrou, parecia que estava comemorando um título, porque é o título de não cair, né? O Vasco não está brigando pela parte de cima da tabela. Eu vou até confirmar aqui a classificação, como é que tá, porque é isso, né? O Vasco ele é importante, não é, Bubu? Ele não só ter essa folga na tabela, claro que já vai conquistando com essas vitórias, mas também se acertar e ganhar sequência, ritmo. Esse pênalti aí. Quando vem Copa do Brasil. Então, foi? Foi pênalti? Pra mim, não, né? Hoje em dia, eu tô marcando cada pênalti, né? Ele ultrapassou o Corinthians, né? O Vasco está em 10º colocado com 33 jogos. Olha aí. Com 33 pontos, desculpa. 33 pontos, 27 jogos. 10º lugar pro Vasco. O Vasco tá brigando por Libertadores. Essa é a nova realidade, né? Há algumas semanas a gente falava de luta contra o descenso. O Vasco pegou os 3 melhores times do campeonato. É verdade. Ele empatou com o Flamengo, ele complicou a vida do grande rival. Ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro bem. O Vasco estava com a carência de vitórias em São Januário. Estranhamente, nos últimos anos, quando lutava lá embaixo, o Vasco fazia de São Januário seu caldeirão, fazia muito ponto ali e era uma presa fácil fora. O Vasco tem feito bons jogos fora de casa, voltou a vencer em São Januário. Um ponto fora da curva foi o jogo contra o Palmeiras, em que o Vasco, em questão de poucos minutos ali, já foi batido com muita clareza. Mas o nível de jogo do Vasco é outro, né? É um time que hoje, você imaginar Palmeiras ou Flamengo vencendo a Libertadores, tem uma boa chance aí do Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil. O G8 é uma realidade, né? Você pode ter... mas ele tá a 5 pontos atrás do São Paulo. Ele tá na Sul-Americana, né? Então, não, o Vasco ainda pode ganhar a Copa do Brasil e ir para a Libertadores com o título da Copa do Brasil. Mas eu quero dizer assim, como hoje você tem um monte de vagas com as combinações, bem, é impossível você imaginar. Você está na semifinal da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo sendo campeão. E você está na semifinal da Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro campeões. Vai abrindo vaga e aí o Vasco... Nessa arrancada final. A gente lembra do Corinthians no final do ano passado, ele ganhou os últimos 9 jogos. Sim. Corinthians que brigava na parte de baixo, com uma sequência de vitórias com o Ramon Dias, chegou até a Libertadores.
O Vasco hoje, a realidade dele é essa. Então, ele tá nesse bolo ali com uma série de times pra brigar por 7º, 8º. Até para ser... A gente tá fazendo essas contas, o que ainda pode acontecer, e o Vasco tá nessa briga. Mas assim, pensando de fato na atual realidade, os times nesse momento... Quer dizer, nesse momento não, né? Mas em determinado momento do jogo, o Vitória estava indo a 28 pontos e o Vasco estava ficando com 30. E o Vasco com um jogo a mais. Isso aí. Né? Então, isso estava acontecendo. Era, assim, uma chance real do Vasco se aproximar cada vez mais. Esse resultado muda tudo. A gente está acompanhando esse jogo do viés vascaíno, mas vamos pro lado do Vitória. Isso. O Vitória conseguiu uma vitória, um triunfo, né, no meio de semana, mas convenhamos, a chance matemática de os 4 que estão no Z4 caírem é enorme. É enorme. Sim, mas a imagina, tendência é essa. A Vitória estava indo para 28, estava ficando a 2 só do Vasco. Mas... Isso estava acontecendo em São Januário. Também com polêmica de arbitragem, esse tema tudo mais, o Vasco conseguiu os 3 pontos que o colocam numa posição nova. Vitória, o time todo cercou o árbitro no final do jogo. Então, tem questão de arbitragem. Ficou no lado do Vitória. O Lucas Halter, que fez um dos gols, foi expulso também, não foi, Zinho? Por reclamação, né? depois no final do jogo. Sim. Não, muita polêmica no jogo também. Ainda. Depois ele conseguiu um a menos e ainda fez 3-3. Agora você pensar que o Bubu tá com um copo cheio, maravilhoso. Pensar no Vasco e na Libertadores. Mas o futebol apresentado, a realidade não é essa. O Vasco oscila demais, o artilheiro do time não vive um bom momento, que é o Verratti. Se prende muito no grande momento do garoto, do Ryan, que você está vendo aí fazendo mais um gol. Esse cara tá fazendo a diferença pro Vasco. Então, assim, a realidade ainda é primeiro pensar em escapar da parte de baixo da tabela. O próximo jogo é contra o Fortaleza, que é outro time que está lá na zona do rebaixamento. Bruno, agora eu vou te fazer uma pergunta. Para mim? Olha o final do campeonato, hein? Nós temos o Fortaleza e o Sport, acho que já é mais complicado, né? Já é mais difícil. Mas tudo pode acontecer porque tem muitos jogos pela frente. Você tem aí Vitória 25, Juventude 26, Santos 28, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Juventude está ganhando, hein? Juventude está com 26, né? Foi para 26. Aí você tem Santos com 28, Atlético Mineiro 29, o Galão. Ceará 31. Ó, você tem 6 pontos, né? São 2 jogos da zona do rebaixamento. Isso. Aí você tem Grêmio 33, Corinthians e Vasco 33. Olha o final de ano. A final de temporada com tudo isso que está acontecendo. Mas esses com 33 acho que não corre mais risco, corre, Zé? Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, com todas essas coisas que nós estamos vendo sobre arbitragem, times limitados, por exemplo, o Vitinho machucou, o Garro também está machucado, tem as limitações... Mas você acha que o Corinthians está nessa briga, Zé? Não, estou falando... Você vê, o Grêmio ganha uma, depois empata, depois perde. Estou falando das oscilações. E é normal, nessa faixa de classificação, todo mundo vai oscilar mesmo, né? E o que nós vamos ter de final de campeonato aí, os erros da arbitragem, porque agora a pressão é maior para cima dos árbitros. A pressão será maior. O que eu estou dizendo é a variação porque você perde uma, o time adversário ganha, já encosta. Aí você já tem uma pressão maior. E nós estamos falando aí de times com camisas grandes, camisas pesadas. O Santos, quem está me preocupando aí é o Galo, hein? É isso. Então... O Galo tá com 29, é verdade também que ele tem os jogos a menos, né? Assim como o Santos. Mas a resposta ontem foi bem negativa. Eu acho que o Vasco... O Fluminense tá indo bem. Vamos ouvir. Conta que eu. Que o Vitória tava indo para 28 e ele ficando com 30. Então, o que eu ia falar do Vasco é uma análise mais global. Eu acho que o Vasco fez uma boa janela. Eu citei o caso do Corinthians. O Corinthians fez uma boa janela no meio do ano passado. Sim. Fez com que o clube arrancasse da parte de baixo da tabela para a zona de Libertadores. O Cuesta não pôde jogar hoje. A zaga do Vasco era muito frágil. Era um time que tinha muito problema na zaga. Chegou questão o Robert, de nome. Né? Robert Renan, o Cuesta que não jogou hoje. Aí o Hugo tem que fazer o papel de zagueiro. Mas o Pumita tá jogando lateral esquerdo, tá cumprindo bem. O Paulo Henrique do outro lado do PH tá indo muito bem na lateral direita. O Ryan, que o Zinho destacou, tem sido um dos grandes nomes do campeonato. O Nuno Moreira. O Coutinho subiu de produção. Então hoje você vê assim, o Vasco já tem uma estrutura, uma espinha dorsal, um time que não é para brigar contra o rebaixamento. Voltando a vencer em casa, onde normalmente ele é forte. Então eu acho que o Vasco tem boas perspectivas de ascender na tabela. A Copa do Brasil, que o Vasco talvez não tinha elenco para ficar disputando aqui e ali,
olhos para várias competições. A Copa do Brasil é só lá no final do ano, então dá para focar só no brasileiro, e é o que a gente está vendo. O Vasco, mesmo contra equipes bem melhores na tabela, ele está competindo, está fazendo jogos. Exceção feita ao duelo contra o Palmeiras. Então eu vejo boas perspectivas do Vasco pegar uma vaga em competição europeia, por que não sonhar com a Libertadores? Sul-Americana. Sul-Americana, quem não cai... Competição sul-americana. Competição sul-americana, porque no Campeonato Brasileiro, quem não cai já meio que vai para a Sul-Americana por osmose, né? Já não tem muito o que fazer, né? Mas acho que o Vasco tem que mirar, é possível matematicamente, a Libertadores. Zinho, você citou que o Verratti ele já não faz gol há 7 jogos. E hoje também tem a substituição e é a partir daí que o Vasco consegue a virada. É uma preocupação, é um problema, é uma atenção? Como é que você avalia? É o Fernando Diniz tentar, de alguma maneira, proporcionar para o Verratti mais oportunidades, né? Criar mais situações, o time. O Piton voltou hoje, ele voltou, mas ficou no banco, porque o Pumita vinha dando conta do recado, improvisado na lateral esquerda, mas o cara da posição é o Piton, tanto é que ele que dá o cruzamento, ele entra no jogo, ele dá o cruzamento para o GB fazer o gol que dá a vitória ao Vasco da Gama. Acredito que o Piton vai recuperar a posição ali, como lateral esquerdo do time. Ele voltou hoje, ganhando esse ritmo, deve ser titular. E a presença do Piton ajudou muito ao Verratti fazer muitos gols. Parece que assim, até a ausência dele não vinha mais aqueles cruzamentos, né, esse posicionamento dele na área. Mas assim, é o artilheiro do Vasco ainda no campeonato. Se não me engano, ele ainda está brigando pela artilharia do campeonato. Olha como o campeonato, a gente fala que é um dos mais complicados, mais competitivo do mundo, mas o nível é razoável. Porque o Verratti, há 7 jogos não faz gol, é o terceiro na artilharia. Está atrás do Arrascaeta e do Caio Jorge, do Cruzeiro, que também não faz gol um tempinho, o Caio Jorge. Então, assim, é um cara importante, é líder do grupo, ele é um líder dentro do Vasco da Gama, né? Os jogadores gostam muito dele, ele exerce a liderança e ele está incomodado, porque teve um jogo anterior, hoje eu não reparei isso, mas um jogo anterior, quando o Diniz tira ele chuta a garrafa, ele dá um bico, pode ser que ele está chateado com ele mesmo, que não está fazendo gol, mas não ficou legal a imagem, né? Porque de repente foi logo quando o treinador tira. Isso não é bom, é importante o Diniz chamá-lo, conversar, dar moral, o grupo junto, porque o Verratti é importante pela liderança e é um artilheiro. Ele voltando a fazer gols, pode ser que o Vasco até sonhe em coisas maiores no campeonato. E o Diniz ele é sempre muito respeitoso e procura sempre valorizar a presença do Verratti. Depende, né? Não mais muito respeitoso, né? Não, eu digo com toda o Verratti. hora. Não, sim. Ele sempre respeitou o Verratti, sempre deu declarações dizendo da importância do Verratti em relação à liderança, à participação, o que ele contribui muitas vezes, mas assim, acho que é natural, como o vovozinho estava falando sobre o incômodo de não marcar gols, o incômodo de você não sentir que você está ajudando 100% da maneira que você pode, porque o zagueiro tira a bola, o volante e o meio-campista distribui, faz essa bola chegar ao ataque e o atacante tem que finalizar. Né? Então, cada um tem as suas funções. Quando você não consegue exercê-las da melhor maneira possível, você acaba se sentindo incomodado. Aí gera ansiedade, por mais experiente que você seja, você tem aquela... Eu acho que o vovozinho pode dizer mais do que eu em relação a isso, porque jogou acho que mais tempo, né, em relação à idade. Você se pressiona mais, você se auto-pressiona, vamos dizer assim, porque você se cobra mais. Talvez isso esteja acontecendo com o Hulk agora. Porque você já é mais velho, você sente o peso da responsabilidade, você sente a questão da liderança, que você tem que ser o exemplo. E isso aí, muitas vezes, por mais experiente que você seja, acaba te atrapalhando um pouquinho. Talvez seja isso. Ou seja a forma de jogar do Vasco também, que muitas vezes, dependendo dos adversários, essa característica não está funcionando. Entendeu? Então tem algumas variações. Agora, em relação à postura, é bem difícil. Acho que o Verratti sempre foi exemplo. Boa, Zé. É o seguinte, a gente vai fazer uma rápida pausa, tá? Bem breve, a gente continua ao vivo sempre no YouTube.
Rapaziada, então tá aí, esse foi o vídeo que a gente trouxe aí pra estar reagindo junto, um vídeo muito bacana, uma análise muito completa, né, sobre esse jogão de bola, decidido ali no apagar das luzes. O Vasco entrou ali no primeiro tempo com uma postura mais calma, mais devagar, né, a gente sentiu um pouco de ritmo, faltava ritmo ao time. Acredito que o Diniz mexeu bem, fica de pontos positivos aí, mais uma vez o Ryan, sendo destaque da partida, destaque do Vasco. Esse moleque joga muita bola. Também o moleque da base ali, o GB, que entrou para fazer esse gol aí e dar os 3 pontos ao Vasco. E de pontos negativos tiveram falhas ali na zaga. Acredito que a Cuesta faz realmente muita falta aí, muita falta. Não se recuperou a tempo dessa partida. Foi um desfalque aí que acredito que dificultou a partida do Vasco, porque aconteceram erros individuais ali na zaga ali que acredito que se ele tivesse seria diferente. Mas o que importa é que o Vasco conseguiu a vitória, apesar, né, de um jogo ali emocionante, eletrizante até o último minuto. Ele conseguiu ali sair vitorioso, deu a sua escalada na tabela, né, subiu bastante ali. O Vasco, que foi para 33 pontos, né, segurou ali ainda o Vitória na briga lá embaixo, ou seja, ele se distanciou e ainda empurrou alguém lá mais para baixo, né, para poder ficar mais distante dele. E agora o Vasco vai começar a pensar na parte de cima da tabela, vai começar a jogar mais fresco, né, com uma cabeça mais tranquila. Acredito muito aí nessa retomada do Vasco e quem sabe conseguir uma vaga para Libertadores. Rapaziada, que bom que ficaram aí até o final. Já que ficaram, deixa o like para fortalecer aí a comunidade e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Vascão, tá bom? Até um próximo vídeo, valeu!